senhoras e meus senhores, evocar a implantação da República de 1910 constitui para as associações de cultura, recreio e desporto a afirmação do papel fundamental que estas tiveram na implantação da mesma, porque sentiram que a República era a possibilidade de romper com o elitismo que se vivia. A tradição de criação de associações para a união e conjugação de esforços de diversas camadas das populações, ofícios, classes e outros grupos sociais, que assim, perante situações difíceis, procuraram organizar-se e alterar o meio em que vivem, participando na resolução de problemas, iniciou-se no século XVIII. Afirma-se, aliás, que a formação de bandas de música foi uma das primeiras manifestações de associativismo em Portugal após a Revolução Francesa. No entanto, os sinais mais claros de organização popular surgem nos alvores do liberalismo, com a criação de mútuas, que é este exemplo que nós aqui estamos, cooperativas e outras entidades coletivas que procuraram, desde logo, concorrer para a alteração de uma situação que então se configurava como fortemente ameaçadora para as classes médias e a generalidade das classes laboriosas. O domínio da sociedade pelo capitalismo em Portugal no século XIX teve logo respostas várias da parte de populações atingidas, que através das suas organizações tentavam minorar, por um lado, as dificuldades em que viviam e, por outro, procuravam intervir, tantas vezes de forma anárquica e mal perspectivada, no próprio processo produtivo e na divisão mais justa dos seus resultados. Depois de 1872, as associações de classe, as sociedades promotoras de ensino e cultura, as coletividades, os centros republicanos, as bandas, os círculos musicais, os clubes desportivos, as organizações operárias, colaboraram e participaram nos campos da formação política, da educação, da cultura, numa perspectiva dinâmica e imparável de derrubo da monarquia. Derrotada a monarquia, ficou patente a prisão que esta constituía para o movimento associativo popular. E com a implantação da República, a realidade associativa estruturou-se e fortaleceu-se com o nascimento de novas coletividades, centros culturais, clubes, grupos de teatro, bandas, corais, associações desportivas, escolas de música e bailado e outras associações de caráter local e regional, que beneficiam de liberdades de reunião e de associação e que as fundamentam na prática. Nesta fase, que é designada fase primogênita da República, são conhecidas as divergências políticas entre os blocos sociais, que passaram e incutiram para o movimento popular uma ideia de não participação na vida política, o que ajudou a enfraquecer setores do movimento associativo popular. Contudo, perante resistências, porque o mundo pula e avança, como dizia o poeta, o crescimento do movimento associativo popular foi inegável. O povo encontra assim resposta aos seus problemas dentro do seu seio, na raiz da sua cepa, na luta pela liberdade. A ligação do movimento associativo popular, coletividades, clubes e outras associações, ou processo de destruição do aparelho de Estado monárquico, espelha o desejo de mudança e é inegável. Sessões de esclarecimento político e cultural um pouco por todo o país, cidades, aldeias e vilas, colaborando com outras associações democráticas, partidos políticos e outras estruturas de cariz político, concretizaram uma forte frente para criar a consciência de que a República era a solução para a saída do atoleiro em que o país se via envolvido. O movimento associativo ajudou as populações a criar consciência do que efetivamente representavam as ideias republicanas perante a nova vida que então se abria, alterando o cotidiano de muitos e muitos portugueses que não sabiam sequer qual o conteúdo efetivo da palavra democracia, que então pela primeira vez se ouvia e se sentia no dia a dia.
Como referiu Virgílio Ferreira, a história do homem é a história da importância de nós. E, por isso, não se poderia assinalar o centenário da República esquecendo o papel das associações de cultura, recreio e desporto na implantação da República, mas também na luta pela reconquista das liberdades durante a ditadura salazarista. Com a ascensão do fascismo, a partir de 1926, acelerou-se a perseguição às organizações políticas, aos sindicatos, às associações de cultura, ensino e recreio. O Estado corporativista procurou orientar as associações para um trabalho de desmobilização e alienação das populações, procurando transformar as mentalidades em pensamento único, sacrificando e destruindo o povo na sua identidade cultural, no seu saber, no seu poder de realização e de libertação. No entanto, desenvolveu-se um amplo processo de resistência a nível popular e da intelectualidade, que contou com as coletividades, os centros republicanos e outras associações de cultura, recreio e desporto, a que se juntou o movimento associativo estudantil, a partir dos anos 60, insuflando novos ares e novas perspectivas no movimento popular. Na ditadura, foi um movimento popular, intelectualmente independente do Estado, que recuperou o que restava da verdadeira cultura popular. Aliás, o Coro Lopes Graça é um exemplo disso. Que defendeu e projetou o património cultural e natural, que construiu novos espaços de cultura, ensino, desporto e recreio, que aproximou a intelectualidade democrática das camadas populares, que mobilizou e continua a mobilizar as populações para a conquista e fruição da cultura nacional, traçando novos caminhos para Portugal. O movimento associativo foi capaz de criar condições para uma efetiva libertação de todos, através da organização, da reivindicação e da luta pelas condições de vida social, cultural e económica a que têm direito, prosseguindo assim uma tradição de unidade e de luta que sempre esteve estreitamente ligada à existência e à vida das populações, à implantação da República e ao combate contra a ditadura. Recuperaram e defenderam a literatura oral, o teatro, a música, o folclore, o artesanato e toda a cultura de raiz popular, como continuaram e continuam a defender o património, a promover a alfabetização e o ensino, o acesso à prática desportiva ou à fruição correta dos tempos livres. A evocação da Revolução de 1910 é uma oportunidade para as associações aprofundarem o conhecimento da sua e da nossa história contemporânea, do nosso povo e da nossa vida, não para nos voltarmos para o passado e muito menos para repetir o passado, mas para tirar lições para o progresso do presente, na convicção de que o futuro trará muitas e boas razões para serem comemoradas. Muito obrigado.